Olá, bom dia. Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos falar sobre a ortografia E, I, iniciando na página 77 até a página 82. Escreve-se com E, escreve-se com I. Objetivo: utilizar corretamente a ortografia na escrita de palavras. A língua portuguesa possui uma ortografia oficial que tem como objetivo definir regras e padrões, para que a escrita dos vocábulos seja adequada e para que todos se entendam. Durante a articulação de certas palavras, acontece uma confusão sonora entre as vogais E I, mas durante a escrita é necessário cuidados para não grafá-las de forma incorreta. Escreve-se com E. Algumas formas verbais terminadas em OAR e UAR, ou seja, magoar, magoe, continuar, continue. Algumas palavras que iniciam com ante, prefixo que significa algo que antecede. Exemplo, anteprojeto. Palavras derivadas que terminam com eano, por exemplo, coreano, Coreia. Algumas formas verbais que terminam com EAR, por exemplo, passear, passei. Algumas formas verbais terminadas em air, oer e uir, ou seja, atrair, atrai, doer, dói, construir, constrói. Algumas formas verbais terminadas em iar, por exemplo, incendiar, incendiado. Então percebam que essas palavras que foram citadas, percebam que são verbos e suas conjugações, como nós vimos, incendiar, incendiário. Palavras que iniciam com ante, pretérito que significa oposição, por exemplo, antissocial. Então aqui ante é um pretérito que significa oposição. Qual é a importância da atenção quanto à escrita das palavras? Então vejamos os cuidados que deveremos ter quanto à escrita das palavras. Durante o diálogo é possível, através do contexto, diferenciar certas palavras. Porém, durante a escrita é necessário atenção quanto à grafia, pois existe a possibilidade de alterar todo o contexto do que está sendo escrito, devido à alteração de uma única letra. Por este motivo, é muito importante valorizar a forma correta de escrever as palavras e utilizá-las sempre. Ou seja, muitas vezes nós pronunciamos uma palavra, aí o som, a sonoridade sai, por exemplo, com I, né? Por exemplo, antes. Ao pronunciarmos, sai o som de I, mas é escrito com E. Então, são esses detalhes que nós temos que ficar atentos, tanto na escrita quanto na pronúncia. E quando tivermos dúvidas, devemos utilizar o dicionário. Atividades. Então, nós temos a primeira questão. Coloque C para correto e E para errado, quanto ao emprego da vogal E nos vocábulos. Então, o que tiver corretamente escrito, você vai colocar a letra C, o que não tiver, você vai colocar a letra E. Palavras que iniciam com ante. É derivado que termina com eano? Certo. Qualquer palavra que, quando pronunciada, tenha um som de E, é errado. Algumas formas verbais terminadas em EA ou A, e usar, certo. Reescreva a alternativa que está errada, fazendo a devida correção. Então, o que não está corretamente escrito, você vai fazer aqui corretamente. Nem toda palavra, mesmo tendo um som de E, é escrito com I. Na segunda questão, marque X nos casos em que se emprega a vogal I. Qualquer palavra que, quando pronunciada, tenha som de I,
palavra que inicie com ante e derivados que terminem com eano, palavras com formas verbais terminadas em ear, air, oer, uir, e iar, e palavras que iniciem com oposição ante. Então, você vai marcar aqui a letra C. Terceira questão. Complete as frases acrescentando a devida vogal aos vocábulos abaixo. Então, você vai completar aqui com e ou i. Nós anunciamos o carro ontem. Então, aqui você vai completar anunciamos com i e ontem com i. Há 2 semanas estrearemos a nova casa. Então, você vai completar semana e estrearemos com i. Efetue o pagamento de seu boleto. Efetue com i. Na quarta questão, escreva 4 palavras que são grafadas com i e você pronuncia com e. Ou seja, na escrita ela é com a vogal i e quando pronunciamos sai com som de i. Então, essa aqui você vai pesquisar. Essa aqui é uma resposta pessoal e vai completar aqui a quarta questão. Você vai fazer umas pesquisas, pode ser em livro ou na internet, e completar a quarta questão. Quinta questão. Agora escreva 4 palavras que são grafadas com e e você pronuncia com i. Novamente aqui você vai fazer uma pesquisa e vai colocar 4 palavras, que quando você pronuncia, sai o som de e, mas ela é escrito com i. Faça a divisão silábica das palavras abaixo. Assembleia, escola, alfinete e esmalte. Então, aqui você vai fazer a separação silábica dessas palavras. Sétima questão. Efetue as alterações devidas referente ao bilhete que Tiago deixou para sua mãe. Então, aqui o Tiago escreveu o bilhete. Aí, você vai fazer o quê? Você vai fazer as correções desses bilhetes escrevendo aqui de forma correta. Querida mamãe, fui na casa da titia com o papai. Voltamos antes de anoitecer, não se preocupe. Então, ele escreveu fui com e, papai com e, antes com i e preocupe com i. Então, você vai fazer a escrita corretamente. Você vai colocar aqui, querida mamãe, fui na casa da titia com o papai. Voltamos antes de anoitecer, não se preocupe. Então, fui, você vai colocar i aqui, papai i, antes e preocupe e. Então, aqui já está a forma correta das palavras. Então, aqui você formou o bilhete assinado Tiago. Na 8ª questão. Aqui na 8ª questão, observe as imagens e em seguida escreva o respectivo nome de cada uma. Então, aqui na página 80 nós temos as imagens. Aí vocês vão escrever o nome dessas imagens. Imagem 1, camaleão. 2, peixes. 3, bode. 4, elefante. 5, leão. E 6, alce. A 9ª questão. Faça a divisão silábica das palavras que você escreveu na questão. Então, o que você completou na 8ª questão, você vai fazer aqui a separação silábica na 9ª questão. 10ª questão. Procure no dicionário o significado das palavras a seguir. Após compreender o que cada vocábulo significa, formule uma frase para cada palavra. Então, você vai ver aqui o significado das palavras, aí depois você vai formar uma frase com essas palavras. Nós temos a palavra deferir, diferir, eminente, iminente, descrição, descrição. Então, vejamos. Deferir, conferir, aprovar ou outorgar. Diferir, deixar mais para frente para o momento vindouro, prorrogar, derogar ou adiar. Eminente, que é proeminente, elevado ou sobressaído. Iminente, referente àquilo que está prestes a ocorrer, que está muito próximo, imediato ou perto. Descrição, ação ou resultado de descrever algo ou alguém por escrito ou oralmente. Descrição,
capacidade de guardar segredos, competência de quem sabe diferenciar o certo do errado, sensatez. Então aqui nós temos o significado das palavras, aí após o significado vocês vão formar as frases. Então ficaremos com a atividade de classe nas páginas 78 a 82 e atividades complementares, atividade para casa, da página 52 à página 55.